no Facebook, conexão ok também no Instagram. Estamos prontos para começar nossa live. E hoje a live está espetacular. Isso mesmo, nós vamos falar do ano novo. O ano que já está chegando, nós vamos falar sobre 2022. Quer saber? Vamos começar a planejar o ano de 2022 para que ele seja simplesmente incrível e próspero. Quer saber como fazer isso? Vem comigo, porque a live hoje é sobre isso. Vou falar do ano novo, vou falar aí a respeito de mensagem de Natal. Acontece que talvez você nunca tenha mandado uma mensagem de Natal pelo correio. Porque isso é uma coisa que existia antes. Porque agora as pessoas mandam mensagens de Natal pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Instagram e coisas desse tipo. Facebook também, né? Mas antes se mandava mensagens de Natal através de cartões de Natal específicos. E eu já mandei mensagens desse tipo também para pessoas, para amigos, para clientes. E tem uma mensagem que eu adoro e uso até hoje. Uma mensagem muito legal e eu vou ler a mensagem para vocês aqui. E é uma mensagem escrita pelo poeta Carlos Drummond de Andrade. Não sei se você gosta de poesia, mas esse texto é dele. E eu vou ler esse texto para você porque tem a ver com o Ano Novo. E Ano Novo é o nosso tema. Como você ter um ano incrível, um ano de 2022, incrível e próspero. Claro que os nossos temas aqui envolvem finanças pessoais e planejamento financeiro. Então, trazer hoje um passo a passo aqui de como você pode fazer o seu 2022 incrível e próspero, eu achei bem bacana para trazer como tema aqui de live. Ok, chegou alguém aqui conosco, já tá dando aqui um alô, então vamos falar. Eu vou ler a mensagem de Natal para vocês, porque a gente vai usar essa mensagem como introdução para nossa live aqui. Então, o texto do Carlos Drummond de Andrade é o seguinte, é um texto bem curtinho, mas muito interessante. Então, ele diz assim: para sonhar com um ano novo que mereça este nome, você tem que merecê-lo. Tem que fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Olha que mensagem linda. Então, é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Agora eu quero explicar para você por que eu trouxe um poeta aqui para começar a nossa live. Então, tem duas coisas importantes para eu trazer o poeta aqui. Já explico. Um dos motivos para eu trazer é que eu gosto de ler, eu gosto de livros, leio bastante e tenho prazer em ler. Mas o outro motivo também, esse eu gosto de compartilhar com muita gente que me procura pelas minhas redes sociais, pelo meu site, que eu fui parar no mundo dos números devido a um desafio profissional. Então, eu sou formada em letras, português e inglês, imagine você, mas surgiu uma oportunidade de trabalho que envolvia números e eu não tive escolha. Era uma oportunidade desafiadora, mas muito interessante. Então eu quis aproveitar aquela oportunidade e eu tive que aprender duas coisas ótimas e desafiadoras. A primeira coisa foi lidar com números e a segunda coisa foi ser líder de equipe. Mas o que me interessa aqui compartilhar com você é lidar com números. Porque como eu vim da área de humanas, eu precisava lidar com números, que é da área de exatas, então eu enfrentei um desafio muito grande, que eu gosto de citar quando eu tenho oportunidade, porque todo mundo pode aprender a lidar melhor com os números.
Se eu aprendi e eu sabia quase nada, você também aprende. Então você precisa tomar a decisão. E quando você toma a decisão e fala, Evanilda, eu tomei a decisão, eu quero aprender, eu estou pronta. Eu ensino todo mundo. Eu até explico que não tem pergunta boba nas consultorias, nos treinamentos. Pergunte o que você precisar perguntar. Eu explico. E se precisar, até desenho. Porque se eu aprendi, você também pode aprender. E outra coisa interessante, quando eu precisei aprender, eu tive pessoas que me orientavam, porque foi um tempo diferente de hoje, que hoje você pega o telefone e você tem robô, né, respondendo para você. Mas quando eu ligava para as instituições financeiras, eu tinha pessoas. Então eu tive essa facilidade também. Mas vamos lá. Então eu quero dizer para você que você consegue ter uma relação saudável com o seu dinheiro, você consegue cuidar muito bem dele, ter as contas no azul, ter sobras recorrentes, começar uma reserva e também realizar sonhos. Então, dinheiro é para isso também, é para realizar sonhos. Então, para que seu ano de 2022 possa ser incrível e próspero, e ele pode ser, mas como disse o poeta, você terá que merecê-lo. Você precisa fazer a sua parte, você precisa fazer o seu dever de casa, e é isso que eu vou te ensinar a fazer. Então, se você está me vendo pela primeira vez, se você está passando aqui, nunca seguiu nada que eu passei até agora, o legal é você pegar papel e caneta. Por quê? Para você fazer a anotação das ideias principais e dos insights que você pode ter quando você for assistir a esse vídeo aqui. Por quê? Porque as ideias vêm. Eu preciso te dizer que você vai ter ótimas ideias. Elas vão surgir, elas surgem para todo mundo. Por quê? Porque o cérebro foi feito para isso. O cérebro foi feito para usar. E se você não usa o seu cérebro, o que acontece com ele? Ele enferruja. Então vamos lá, bora lá pegar as anotações. Deixa eu só, aliás, pegar papel e caneta para fazer as anotações. Então o primeiro passo que você precisa fazer para ter um ano de 2022 incrível e próspero é: seja honesto com você mesmo. Primeiro passo, seja honesto. Deixa eu só colocar aqui o dado aqui da nossa live. Vou pôr assim, ano de 2022. Incrível, né? 2022, incrível. Só para ficar aqui. Ah, mas do incrível aqui tá aparecendo em espanhol para mim. Incrível e próspero. Só para a pessoa que for chegando aqui na live ficar sabendo do que nós estamos tratando. Pronto. Ano de 2022, incrível e próspero. Bora lá. Então, o que acontece? Eu quero que você converse com você mesmo e se pergunte o seguinte: o que eu amei em 2021? O que foram aquelas coisas ótimas que aconteceram comigo em 2021 e que eu gostei muito? Ou o que eu conquistei em 2021? Quais foram aquelas coisas ótimas que em 2022 eu vou querer duplicar, eu vou querer melhorar? Então eu quero que você comece a conversar com você. Porque às vezes você conseguiu tantas coisas bacanas no ano que está acabando que você nem se deixou para lá. Você nem percebeu. Uma das coisas ótimas que aconteceram com você, comigo e com você também que está aqui no Facebook, quem está aqui no Instagram também, é o quê? Nós sobrevivemos. Outra vez, porque o ano de 2020 já tinha sido difícil, o ano de 2022 nós estamos aqui. Só isso já foi uma coisa estupenda. E estamos trabalhando, estamos conquistando nossas metas, estamos aí realizando desejos, então a gente teve coisa bacana. Nem aqui que foi um ano que você pode falar para mim, Evanilda, olha, não foi lá os melhores anos da minha vida. Para um pouquinho, seja honesto com você e reflita. Você vai ter coisa boa sim para comemorar. É que às vezes o olhar da gente está direcionado para aquilo que não foi muito bom. A gente tem que treinar o olhar para ver aquilo que foi legal. Se as suas contas ficaram no azul o ano inteiro, nossa, fantástico. Para muita gente não ficou. E eu te falo, porque eu atendo muita gente me procura aqui. Então,
Tem coisa boa aí que você conseguiu realizar? Sim. Então, a primeira coisa de ser honesto é, ok, coisas bacanas. Quais foram as coisas bacanas que aconteceram e que eu quero duplicar? Continuando na parte de honestidade aí. O que foi que eu detestei em 2021? Quais foram os desafios que eu não quero que aconteça de novo de jeito algum? Então você perguntou as coisas bacanas, mas você perguntou aquelas coisas que não foram tão bacanas assim. Vale a pena. Olha lá, olha que conversa de adulto que você está tendo com você, né? Então você está perguntando coisas boas e coisas não tão boas. Outra pergunta muito bacana é a seguinte: o que eu aprendi ao passar por todas essas experiências? Quais foram as experiências realmente valiosas que eu obtive nesse ano que está acabando? Então perceba que para você ter um ano que você possa chamá-lo de ano novo mesmo, que você mereça o ano novo, olha quanta pergunta bacana você está fazendo para você mesmo. Então é pergunta de gente grande, é pergunta de gente adulta. Mais perguntinhas. Quais foram as decisões de 2021 que me fortaleceram? Decisões que eu tomei, que foram importantes e que me deixaram mais fortes. E que decisões eu devo tomar no próximo ano que me ajudarão a trazer mais resultado financeiro para o meu bolso? Eu faço essas perguntas para você porque eu tô completando quase 18 anos de prática no atendimento de clientes. E quando eu vou conversar com os clientes, eu pergunto com toda atenção. Eu falo, o que você acha que está acontecendo na sua vida exatamente? Então, eu tenho clientes, desde aqueles mais sérios até aqueles mais brincalhões. Então, às vezes o cliente que chega para mim e fala, Evanilda, sabe o que eu estou precisando mesmo? É de uns tapas na cara. Porque eu sei o que eu preciso fazer, mas tem hora que eu não faço. Então, olha só, e eu começo a rir, falo, nossa, peraí, que aqui na consultoria não tem isso não. E a gente começa a brincar, mas o assunto é sério. O assunto é muito sério, eu abordo o assunto com leveza, mas a seriedade sempre existe. Quando eu pergunto o que você acha, a pessoa sabe. Eles falam, muitas vezes falam para mim, Evanilda, eu gasto assim como se não tivesse amanhã. Eu tenho 3 cartões de crédito, eu gasto nos 3 e aí um absurdo. Então algumas coisas assim, as pessoas vão compartilhando comigo, porque elas lá têm aquela sabedoria financeira delas. Então quando eu falo que você precisa merecer o ano novo, eu falo exatamente isso. Converse com você de modo sincero para você saber esses pontos. O que foi super bacana, o que eu aprendi no ano, o que eu quero repetir e outras coisas que eu não devo mesmo repetir de jeito algum. Agora, segundo ponto, seja objetivo e prático. Então, na real, é o que você quer para esse ano novo. Quais são os desejos financeiros, os seus maiores desejos financeiros para o ano novo? Aqui não tem mais ou menos, não. É o que você quer mesmo, o que você quer na real. Quando eu digo assim, seja objetivo e prático, eu quero dizer o seguinte: quais são os seus maiores desejos mesmo? Quais são os seus desejos de verdade para você colocar no papel? Claro, se você tem um hábito aí de colocar anotação no tablet, no computador, no celular, não tem problema. Vale também a anotação digital. Como você gostaria que a sua vida financeira fosse? A vida financeira ideal, a vida financeira dos seus sonhos. Eu quero que você escolha 5 objetivos financeiros para seu ano novo. Então, quando eu digo para você, seja objetivo e prático, que é o segundo passo, né?
O primeiro passo foi: seja honesto. Honesto com quem? Com você mesmo, com você mesma. Segundo passo: seja objetivo e prático. Na real, o que é que você quer para você no ano novo? Quais são os seus desejos financeiros para o ano novo? Escolha 5, mas aqueles 5 top objetivos mesmo, que são os principais na sua vida financeira. Se você falar para mim: Evanilda, eu tenho 10 objetivos, não tem problema. Você lista os 10 e dos 10 você escolhe os 5 tops, os 5 mais importantes para a sua vida no ano de 2022. Deixa eu te dar um exemplo aqui de objetivos que podem aparecer aí para você. Ter sobras financeiras todos os meses. Ter uma reserva do sono tranquilo, né? Que é a reserva de emergência para você dormir com tranquilidade. Quero ter investimentos. Aí você pode colocar: quero ter investimento de 5, 10, 15 mil, sei lá, qual é o seu objetivo. Eu quero saber mais sobre investimento, que o meu conhecimento é muito limitado, eu quero saber mais. Eu quero comprar um carro, eu quero trocar de carro, eu quero comprar minha casa própria, eu quero trocar de casa, eu quero viver no azul para sempre, eu quero viajar. Não sei o que você quer, mas o que você quiser, você escreva lá 5 objetivos daqueles tops, os mais importantes para você. Tem mais do que 5? Ok, escreve, depois você lista, faz um estudo da sua lista e você escolhe quais são os mais importantes para você. Escolha 5. Por quê? Eu quero que você seja prático, né? Porque eu vou te passar o terceiro passo, e o terceiro passo é: seja decidido. Decida agora. Qual é uma pequena ação que você vai fazer assim que terminar a live? Não é para sair agora não, para ficar aqui. Qual é uma pequena ação que você deve fazer em direção à conquista dos seus top objetivos? Vamos supor que você colocou como top objetivo viver no azul para sempre. Então você pode escolher, por exemplo, fazer um orçamento, ou que você vai pesquisar dados na internet, que você vai fazer se você está endividado, porque às vezes tem gente que está endividada, mas não sabe nem o que deve nem para quem. Então fazer uma pesquisa do endividamento na internet. Ou olha só que legal, você falar assim: vou me inscrever imediatamente, gratuitamente, lá no canal do YouTube da Evanilda, porque no canal dela tem conteúdo gratuito e eu vou poder estudar muito sobre finanças pessoais descomplicadas, planejamento financeiro, que tem muitos vídeos lá no canal dela. Ó, que legal! Ou eu vou contratar a Evanilda como consultora financeira, como minha mentora. É isso que eu vou fazer depois da live. Também vale. Pode mandar mensagem aqui que eu entro em contato com você. Então, se você falar para mim que você tem várias ações que você precisa fazer, tudo bem. Eu pedi para você selecionar primeiro uma pequena ação. Agora, eu vou pedir para você selecionar uma grande ação que você também precisa fazer para atingir aqueles 5 top objetivos que eu pedi para você listar. Pode ser, por exemplo, parar de usar um dos cartões de crédito que você usa demais e está gastando acima das suas possibilidades. Outra coisa pode ser justamente passar a controlar o cartão toda semana, porque assim você vai saber quanto que está o gasto e você não vai ter surpresas quando a fatura chegar. Então, eu já estou passando passos para você entrar em ação, porque você deseja um 2022 incrível e próspero. Então, esse terceiro passo, que é seja decidido, é para entrar em ação. Uma pequena ação que você vai fazer assim que terminar a live e uma grande ação também que você já pode fazer para atingir os seus objetivos, aqueles 5 mais importantes. Quarto passo, seja comprometido. Quais são algumas coisas que talvez você precise fazer, mesmo que o tempo não seja muito longo,
mesmo que você não goste muito de fazer, só que eles são extremamente necessários para atingir os seus objetivos e sonhos. Porque se você tiver paixão suficiente, você vai se colocar no ponto para fazer qualquer coisa que você vai precisar fazer para atingir aquele seu objetivo, que ele é top, que ele é muito importante para você, para atingir aquelas coisas que você quer de coração. Então, é aquela hora de você enfrentar os desafios. Sobre desafios, eu quero até comentar uma coisa bem interessante que acontece com um outro cliente aqui, que é relativo aos controles financeiros. Algumas pessoas comentam comigo que fazer controles financeiros é como se você fosse ficar preso a eles. E muitas pessoas também já chegaram a comentar outra coisa bem legal, é que essa história de contar o dinheiro, de saber quanto que entrou, quanto que saiu, para onde que foi parar o dinheiro, é coisa de gente pão dura. Aí quando a gente começa a analisar aqui, no dia a dia prático, né? Consultoria é para gerar resultado para o cliente e resultado relativamente rápido. Então o que que acontece? Quando eu trago essas coisas em conversas, eu digo para o cliente, você já percebeu que nós somos muito estimulados a gastar o dinheiro e somos pouco estimulados a poupar? Porque somos treinados para pagar boleto, para parcelar no cartão de crédito, para ter dívidas a pagar, mas não somos estimulados a crescer, a enriquecer, a ter mais, mais e mais. E as pessoas que têm mais, mais e mais, nós chamamos essas pessoas de pessoas gananciosas. Olha que coisa! E quando eu trago essas conversas assim para atendimentos ou presenciais ou à distância, as pessoas falam, nossa, é mesmo. E eu sempre achei o vizinho tal, a pessoa tal, ou sei, qualquer coisa assim, ou na escola, ou no bairro, ou na igreja que a pessoa frequenta, eu achava justamente a mesma coisa. E aí eu peço para a pessoa, olhe para a sua vida, que mal há você fazer os controles financeiros, até porque quando você tem controle financeiro, você se liberta. Se liberta por quê? Você sabe do seu movimento financeiro e você tem mais capacidade para planejar. Tem mais capacidade para investir. Tem mais capacidade para enriquecer. E para enriquecer, no Brasil, nós não somos treinados mesmo. Até em consultorias que aconteceram essa semana, uma cliente em particular, e eu falei para ela, ó, na nossa próxima reunião, nós vamos falar sobre investimentos. E aí ela até sorriu e falou, nossa, eu vou chegar nessa fase? Eu falei, exatamente. Hoje, para você se tornar uma pessoa investidora, você não vai precisar mais do que 110, 111 reais. Até falei com ela, eu não vi o valor exato que você precisa ter hoje. Falei, não abri o site do Tesouro Direto para você investir no título mais conservador que nós temos, que é o Tesouro Selic. Eu não vi o valor exato, não tenho aqui os centavos e não vou querer parar para ver isso agora na nossa consultoria. Mas você, na próxima reunião, você já vai se tornar uma investidora. Então, a pessoa quando sente isso, ela fala, nossa, que legal, eu também vou fazer parte do mundo dos investidores. É isso que eu quero para todos os meus clientes. Mas você, para ter um ano de 2022 incrível e próspero, você precisa fazer seu dever de casa. E quando você tem os seus controles financeiros, acompanha, conhece a sua realidade, você fica poderoso. Você não fica pão duro, não. Você fica poderoso, porque o dinheiro também foi feito para gastar. Mas quando você gasta mais do que você pode, vai ter encrenca. Eu não vou nem falar para vocês uma frase que eu aprendi com uma cliente ontem também. Ontem eu dei muita risada. Uma cliente mais jovem falou, Ivanilda, eu não posso falar para você isso. Mas ela brincou comigo, ou seja, que vai dar zebra, vai dar errado, mas ela não usou a palavra nem zebra nem errado, ela usou outra coisa. Então a gente tem que até preparar a mente também para prosperar. Então tem uma coisa bacana aqui, que é o quinto passo aqui
nossa série de passos, que é seja esperto. O que quer dizer isso? Para fazer com que você siga melhor os seus planos, você precisa ser esperto. Você precisa avaliar e medir o seu progresso. Isso é muito bacana, porque à medida que você faz essa medição, você sabe o quanto você evoluiu. Mas fazer isso direito e fazer de forma consistente. O que as pessoas fazem? Elas traçam os objetivos no final do ano, não tem planos, não tem direção, não tomam nenhuma ação, e elas vão medir só no no final do ano, por exemplo, que vão fazer uma avaliação, né, do ano, e aí não conquistaram nada ou pouco conquistaram. Agora, quando você traça os seus planos e você faz a medição, a avaliação, o acompanhamento em curto espaço de tempo, você pode avaliar você mesmo e saber se você está evoluindo no ritmo que você quer. E quando você percebe, nossa, eu evoluí nesse primeiro mês, opa, você fica mais motivado para avançar. Ou se você evoluiu menos do que você gostaria, o que você faz? Você ajusta os planos e vai para cima. Então, por isso que é importante. Porque você bate o olho e você fala, opa, eu preciso tomar uma decisão aqui, porque eu quero medir o meu progresso financeiro. Agora, não precisa fazer isso todo dia, mas se você decidir fazer uma vez por semana, uma vez por mês, é bem melhor. Porque esse é o pulo do gato. Esse é aquele detalhe que faz a diferença entre aqueles que conseguem e aqueles que não conseguem avançar. É por isso que a gente faz do passo a passo a consultoria para os nossos clientes. E a consultoria é feita sob medida. Então, cada cliente tem uma determinada necessidade. Tem cliente, por exemplo, que só precisa aprender a enriquecer. Ele não sabe sobre investimentos, ele quer poupar mais, então ele está no azul. Ele até tem investimentos, mas ele quer tirar mais do dinheiro que ele já tem. Super legal. Tem pessoas, por exemplo, que estão no azul, mas não tem nada de reserva. Então, preciso olhar para o dinheiro novamente para saber, opa, o que eu posso fazer de melhor aqui com o meu dinheiro para eu ter sobras. E outras pessoas, por N questões, estão no vermelho. E essas precisam rever mesmo o uso frequente do dinheiro para ter sobras, para quitar as dívidas, aí começar mesmo a ter a reserva e aí começar a enriquecer. Então, o que você precisa? Você precisa ter medição. E medição e controle vai te libertar. Aliás, uma coisa interessante, né, que eu faço muito com os clientes. Por exemplo, uma determinada cliente que eu atendi nessa semana, ela fez o orçamento dela, prévio, preliminar, legal, e a gente comentou o seguinte, olhei o orçamento dela, e eu disse, o mês passado, você usou o cheque especial? Ela falou, usei. Falei, tá bom, me passa aí quanto que você pagou de juros e quanto que você pagou de IOF relativo ao uso do dinheiro no mês anterior. Aí ela me passou, era 200, alguma coisa, então dava quase 300 reais que ela tinha pago entre juros do cheque especial e IOF. Porque juros do cheque especial é do banco, o IOF é lá da Receita, né? Da Receita Federal, então ela tem que mandar lá para o Ministério da Fazenda. E aí dava quase 300 reais. Eu falei para ela, vamos multiplicar os 300 reais por 12. E eu falei com ela, eu vou fazer uma conta simples. Eu não vou nem colocar juros em cima desse valor. Imagina, 13 por 12 meses deu 3.600. Eu falei, opa, não tá aí uma diferença bacana de dinheiro que você não vai ver nunca mais? E ela falou, nossa, eu não vou nem olhar muito para esse dinheiro, senão eu vou começar a chorar. Porque é dinheiro realmente que a pessoa não vai ver. Se você compra um imóvel, se você compra um computador, se você compra um carro, uma moto, pelo menos você tem a coisa física ali. Vai ter
desvalorização, mas é uma coisa sua. Quando se paga juros de cheque especial e IOF, esse dinheiro vai embora e não vai voltar mais. A pessoa nunca mais vai ver. Então, às vezes é só um descuido, descontrole relativamente rápido. E muitos clientes procuram dizer, Evanilda, eu ganho até relativamente bem. Não posso reclamar do salário que eu tenho hoje. Mas não sobra nada, e além de não sobrar nada, eu estou no vermelho. Por quê? Porque as pessoas não fizeram o passo a passo. Então, se você quer ter um ano incrível e próspero, ele também é para você. Mas você precisa fazer o seu dever de casa. Porque se você não fizer o dever de casa, você vai fazer parte da lista de pessoas que fizeram os planos para o ano novo e não aconteceu nada. Por quê? Porque as pessoas não fizeram o dever de casa. Você que está aqui comigo, que assistiu o vídeo desde o começo, que veio com papel e caneta, você já sabe. Você precisa ser honesto, você precisa ser honesta com você mesmo. Com você mesmo. Então, o que foi de bacana que aconteceu no ano que está finalizando? O que foi que não foi lá bacana e que você não quer que se repita? O que você aprendeu, tanto com as coisas bacanas, quanto as outras coisas que não foram lá tão boas, que você aprendeu? Que você vai levar como uma experiência para o ano novo. Seja objetivo, que é o segundo passo. O que é que você quer? Muitas pessoas não sabem o que quer. Então, para conquistar alguma coisa, você precisa definir o que é que você quer. Ponha no papel. Seja decidido. Então, o decidido é, ok, o que eu vou fazer imediatamente. Então, em direção daqueles top 5, né? Que eu pedi para você escrever 5 objetivos, são aqueles principais que você quer atingir em 2022. Você pode ter 200 objetivos, mas eu quero que você escolha 5. Você vai escolher os top 5, aqueles 5 mais importantes que você quer atingir, que são importantíssimos para você. Seja comprometido, é o quarto passo. Então, seja comprometido, quer dizer, eu vou fazer o que precisa ser feito. Outra coisa que eu ensino aqui, faça bem feito. Já que você vai fazer, faça bem feito. Então, são aquelas decisões que eu vou falar, eu vou fazer o que for preciso para eu sair vitorioso aqui com esses objetivos. E outra coisa também, às vezes a pessoa pensa assim, chega para mim e fala, Evanilda, na sua consultoria, nos seus treinamentos, já teve gente que não conseguiu atingir os objetivos? Eu falo, já teve gente sim. Sabe que pessoa que foi? Aquela que não fez nada. Então não adianta você falar, vou fazer uma consultoria, vou fazer um treinamento online, mas você não vai fazer o que for preciso, não vai adiantar nada. Então, quando você decidir, eu vou fazer, entre de cabeça. E muitas pessoas escrevem para mim com os maiores casos. Assim, são várias possibilidades de vida. Cada indivíduo é uma realidade, é um mundo à parte. Ah, meu caso tem solução? Eu sempre falo, tem solução sim. Alguma pessoa com um caso semelhante ao meu não teve sucesso? Todas as pessoas que decidiram não ter sucesso não tiveram. Porque você precisa decidir. Você precisa dizer sim para você mesmo. Porque existe solução, existe método, existe passo a passo, existe vontade da minha parte. Mas você precisa ter vontade da sua parte e cuidar muito bem de você mesmo, inclusive do seu bolso. Então, para ter um ano de 2022 incrível, você precisa cuidar de você. Ser honesto, ser objetivo, ser decidido, ser comprometido e esperto. Então, esperto é fazer o que for preciso, definir metas, medição é importante. Ah, mas eu tô cheio de dívidas. Não importa. Cada dívida que você pagar, risca da sua frente. Fala, nossa, sou vitorioso nisso, joga fora. Outra dívida que você pagou, joga fora. Então, nessa semana nós fizemos
Tivemos uma reunião ótima, uma cliente interessantíssima, inteligentíssima, e ela falou para mim assim: olha, Ivanilda, eu recebi várias propostas aqui de renegociação de uma dívida, mas eu não fiz nada antes de falar com você. Eu falei, ok, me passa aqui as propostas que você recebeu, a gente deixa aqui do ladinho, vamos tocar a nossa reunião hoje, que a gente tem muita coisa para fazer, depois a gente analisa. Fizemos a reunião inteira, falei, agora paramos e vamos analisar as propostas. Porque para analisar propostas, se elas são viáveis ou não, a pessoa tem que ter feito o dever de casa. Então, ela já tem um orçamento mensal lindo, maravilhoso, ela tem a lista de endividamento, tudo certo, com taxa de juros e tudo. Então, nós fomos estudar proposta nova em relação aos controles financeiros dela. Ou seja, uma daquelas propostas que tinham sido feitas para ela eram bem interessantes. Interessantes em taxa de juros, interessantes em valores, e ela possibilitaria, assim, riscar da lista de endividamento dela uma dívida com juros muito altos. Então a gente já sabia aquela lista toda arrumadinha, qual endividamento que ela podia manter, que pelo menos os juros estavam razoáveis, mas o que ela precisava tirar da frente dela o mais rápido possível, porque os juros estavam abusivos. Então a gente fez o racional daquela escolha e eu falei para ela, olha, top, veja se você negocia, essa é uma proposta bacana para você, por causa disso. Falei, você está segura, você está entendendo o raciocínio? Ela falou, tô. Beleza, Ivanilda, vou entrar em ação. Falei, qualquer coisa que você precisar, manda no zap que a gente ajusta. Então a gente só foi ver isso depois que ela fez o dever de casa. Que muitas pessoas entram em contato comigo e falam, Ivanilda, o que eu faço? Eu sempre respondo, eu não sei ainda. Porque para saber a melhor decisão para determinada pessoa, você precisa saber a realidade dela. E a decisão também não é tomada porque eu acho que é melhor. Claro que eu sei que é melhor na hora que eu bato o olho em todos os dados, mas eu quero que o cliente entenda. E por que eu quero que o cliente entenda? Porque ele vai ter decisões financeiras importantes para tomar até o último dos dias dele. Então eu valorizo os neurônios do meu cliente, eu respeito o meu cliente. Muito cliente fala, Ivanilda, fala aí que eu faço. Não, não é assim, não na minha consultoria. Ele tem que entender, ele precisa entender. Aí quando ele entende, falei, você está entendendo por que é a melhor decisão para você, financeira para você, a pessoa fala, aí sim a pessoa, quando entende, ela caminha. Então isso que é o bacana da consultoria, porque a pessoa desenvolve o raciocínio financeiro dela. Então, bacaninha, já passamos aqui, já finalizamos, já passamos no nosso prazo. Mas eu quero convidar você para, claro, se inscrever no canal Ivanilda Rocha, que lá no YouTube tem várias lives para você, tem playlist com tudo separadinho, sobre investimento, sobre planejamento, sobre previdência privada, tem várias playlists. E outra coisa, se você precisar de apoio da nossa parte, consultoria, ou se você precisa de treinamento, o que você precisar, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, pode ser o site, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram, que nossa equipe aqui captura todas as mensagens e nós vamos responder para você. Já finalizamos hoje, eu já te desejo de coração que você tenha um 2022 bacana. As lives prosseguem, hein? Nós vamos ter mais lives ainda este mês. Mas hoje eu fiz uma live especial para você ter um 2022 incrível e próspero. Se você pegou aqui o vídeo no meio do caminho, pode voltar lá depois, vai ficar salvo aqui no Instagram, vai ficar aqui no Facebook. Você assiste o vídeo todo para você pegar cada passo a respeito do que nós explicamos hoje, com papel e caneta, para você entender aqui tudo certinho, quais são os passos para você tomar, e aí sim o seu ano de 2022 pode ser muito mais incrível, muito mais próspero. Tudo bem? Muito obrigada pela companhia, até a próxima.